sobre a taxação do Pix que tá todo mundo falando aí. Cara, presta atenção no que eu vou te falar, porque eu trabalho dentro do banco desde 2007 e eu preciso te explicar isso aqui com detalhes. Olha só, o Pix, ele não vai ser taxado. Esquece isso, tá? O que muda não é o Pix. O que vai mudar é o monitoramento da sua conta bancária. Olha só, a Receita Federal, ela vai cruzar cada vez mais as movimentações que você vai fazer na sua conta. Então, por exemplo, Pix, TED, transferência, tudo que você movimenta ali. Tudo isso vai entrar no rastreamento, no monitoramento da Receita Federal. Só que, se o cara vende pipoca, se o cara vende bala ali no semáforo, se o cara vende quentinha, pano de prato, não importa. Quando ele recebe um valor, isso é classificado como renda. Só que antes, muita gente chamava isso simplesmente de renda informal e simplesmente não declarava esse valor. Esse valor ele passava ali despercebido. E aí nem a Receita e nem o governo, eles não tinham como monitorar esses valores pequenos, até porque eram valores irrisórios para o governo, sabe? É que antes não era fiscalizado como vai ser agora em 2026. Agora presta atenção e segue aqui, porque eu vou sempre te atualizar. Olha só. O impacto disso, ele não vai aparecer agora em 2026. Aí você vai ver muita gente dizendo assim, Val, eu usei o Pix aqui o ano inteiro de 2026 e não aconteceu nada. O problema, ele vai vir em 2027, quando você for fazer a declaração do seu imposto de renda. E essa renda que você recebeu na sua conta, ela não estiver lá, amigão. Aí o que acontece? A Receita cruzou todos os seus dados na sua conta, vai te chamar para você explicar todos aqueles valores que entraram na sua conta. Te digo, cara, não é brincadeira, tá? Dependendo do caso, a alíquota ela pode chegar até 27,5%. Ou seja, o erro é você não entender como o sistema funciona. Aí vem aquelas pessoas e falam assim, Val, mas e aí, cara, o que é que eu devo fazer? Então olha só o que você faz, cara. Qualquer valor que passar pela sua conta corrente, tenha o comprovante do que foi. Ou até mesmo você vai registrando tudo ali para que você tenha como justificativa caso a Receita Federal ela te chame em 2027. Porque eles vão apertar o cerco sobre isso, tá? Inclusive, esse monitoramento ele vai acontecer com inteligência artificial, cara. E tá tendo muita fake news sobre esse assunto. Então pega esse vídeo aqui, manda para aquela pessoa que você conhece, compartilha nas suas redes sociais, porque ninguém segura um povo unido. E eu estarei sempre aqui para te atualizar de forma correta, tá? Agora eu quero saber também sua opinião sincera. O que é que você acha de tudo isso? Qual a sua opinião, cara? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Agora deixa eu te dar exemplos práticos para você entender a importância do que eu tô te falando aqui, cara. Olha só. Vamos imaginar 3 pessoas diferentes, tá? Exemplo 1 seria o vendedor de quentinha. Aquele cara que vende quentinha no bairro, com certeza onde você mora tem um cara desse, não é verdade? Esse cara, ele vende quentinhas e ele geralmente recebe ali uma média de 30, 35, 40 reais por Pix. Inclusive, coloca nos comentários aqui, quanto que é hoje uma quentinha no seu bairro? Enquanto você assiste, vai escrevendo aqui, porque eu quero trazer esse exemplo o mais real possível para que você entenda o impacto que isso vai ter. Então, olha só. Supondo que esse cara vende esse valor, no mês, ele vai estar movimentando ali 4 mil, 5 mil reais, certo? Pois é, só que tem um porém. Esse cara, ele não se vê como empresário. Esse cara, ele se vê como alguém simplesmente se virando, dando o seu jeito ali para gerar uma renda para sua família. Só que para o sistema bancário, o que ele está fazendo é uma movimentação recorrente. Então, mesmo ele não se enxergando enquanto empresário, para o sistema bancário, para a Receita Federal, ele é um empresário, ele tem essa renda todo mês. Então, se isso vai se repetir mês após mês, afinal de contas, ele vai estar sempre vendendo a quentinha dele, o sistema ele vai entender isso como renda. Então, se isso não for declarado por esse vendedor de quentinha, isso vai virar o quê? Uma inconsistência. Percebe? Só que eu vou dar um segundo exemplo aqui, que é daquela pessoa, aquele brasileiro, que tem uma renda extra, mas que ele está sempre misturando tudo, beleza? Aí você pega alguém que simplesmente trabalha em algum lugar,
recebe um salário, faz um bico aqui, outro bico ali. O cara vende alguma coisa, ele recebe piques de amigos muitas vezes, ele recebe ali uma transferência da família que ajuda ele em alguma situação. Só que toda essa movimentação está acontecendo na mesma conta corrente dele. Então observe, essa mesma movimentação, essa pessoa, ela não vai saber que aquilo foi renda, que aquele valor que ele recebeu do Pix foi uma ajuda, ou que foi uma devolução de algum familiar, ou até mesmo a pessoa misturou tanto que ela nem sabe o que é que de fato ela recebeu, que é dela, ou que ela estava fazendo um favor para alguém. Tá entendendo? Agora, imagina explicar isso para a Receita um ano depois. Imagina. Então é aí que o problema nasce. Por quê? Porque a pessoa não sabe, cara, ela misturou tanto a situação dela que ela não tem noção. E ainda tem um terceiro grupo de pessoas, que eu vou dar aqui como exemplo número 3, que é aquele autônomo desorganizado. Val, que é isso, Val? Imagina aí, você tem muitas vezes ali na sua casa, sei lá, você mora num apartamento e você quer fazer uma pintura do apartamento. Em vez de você contratar uma empresa que trabalha com isso, você vai lá e contrata seu João, que faz um serviço de pintura. Então, seu João, ele é um prestador de serviço. Ele vai receber Pix na conta dele de várias maneiras. Só que tem um detalhe. Seu João, ele não emite nota fiscal. Então, quantas pessoas você contrata serviço que essas pessoas não te entregam uma nota fiscal sobre o serviço que ela prestou? Muito provavelmente, seu João, ele sequer guarda os comprovantes do que ele faz. O cara é simplesmente um prestador de serviço. O cara não anota nada, sabe? Na cabeça dele, o cara faz assim, ó, não, eu vou fazer esse serviço de pintura aqui, vou receber o valor em Pix e depois eu vejo isso. Só que esse depois, ele vai chegar, cara. E ele vai chegar caro. Por quê? Porque vai ter multa, porque ele vai precisar declarar. Então vem aquela situação, poxa Val, e aí, o que é que eu devo fazer nesse caso? Essa é a pergunta mais importante desse vídeo. Por isso que eu digo, cara, pega essa informação aqui e compartilha com o máximo de pessoas que você conhece, porque são muitos brasileiros que vivem na informalidade, tá entendendo? A resposta é muito simples, só que essa resposta, ela exige uma disciplina. E eu te disse no início do vídeo, eu trabalho em banco, cara, desde 2007, então o que eu mais vejo na tela do banco onde eu trabalho são pessoas que recebem Pix dos mais variados valores, são Pix de 1001 coisas que a pessoa pode fazer, como eu dei o exemplo aqui dessas 3 categorias. Então observe, essa disciplina você vai ter que ter, porque qualquer valor que passar pela sua conta, ele vai precisar ser justificado. Então, não precisa ser nada complexo, nada difícil. Agora, é você ter a organização, o mínimo de organização. Então, pode ser ali um print que você coloca de todos os Pix que você recebeu, pode ser um comprovante que você vai ter que guardar a partir de agora, pode ser aquela simples anotação que você faz no bloco de notas do seu celular, ou até mesmo uma planilha simples no Excel, caso você tenha. O importante é você ter a descrição correta do que foi aquele Pix. E te digo, amigão, aqui na internet você vai ver várias pessoas tentando falar sobre isso, só que são pessoas que elas estão dizendo algo que elas imaginam. Diferente desse vídeo aqui, porque eu trabalho lá dentro do banco, eu vejo isso acontecer na prática todo santo dia. Então, o mínimo de organização que você precisa ter já vai te colocar na frente da maioria da população. E principalmente, cara, vai evitar de você receber uma multa da Receita. Inclusive, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui nesse vídeo, porque como eu disse para você, eu sempre vou estar te trazendo aqui a informação correta, verdadeira. Você vai aprender isso com quem realmente está todo dia vivendo essa questão. Vou te dizer uma coisa, tá? Quando a Receita ela te pergunta do que foi aquela renda, ela simplesmente quer uma resposta comprovada, através de comprovante. Então você tem que estar alerta para tudo isso. Quer ver outra coisa? Existem muitas pessoas que falam assim, Val, mas e sobre aquele limite dos R$5.000? Tem muitas pessoas que falam assim, Val, eu movimento abaixo de R$5.000, isso aí não vai dar em nada. Então observe, é preciso ter muito cuidado com a interpretação. Olha o poder da informação. Os R$5.000, eles não significam que vão ser isentos, só que eles são parâmetros de monitoramento. Então ele não vai gerar um imposto automático para você, mas ele vai gerar uma atenção. Você tem que entender se aquilo foi renda ou não. Se todo mês você está movimentando perto disso ou acima disso, o sistema ele vai enxergar um padrão nisso. Ah, Val, não, eu vendo bala ali no semáforo, eu vendo pano de prato no semáforo, só que analisa o total que você vai estar movimentando em um mês da sua conta e não em um único dia, entende? Volto a dizer, o sistema ele vai sempre enxergar esse padrão e esse padrão ele se chama análise. Então, o maior erro de todos é o maior erro que as pessoas cometem,
que é achar que o problema é o Pix. Ah, não, eu não vou receber mais Pix, não vou fazer mais Pix porque eu vou ser taxado. Não, cara, essa taxação, o problema não é o Pix. O Pix é só o meio de pagamento, assim como tem o Pix, tem o TED, tem transferência. Então o problema é não entender como o sistema bancário e fiscal ele vai estar te enxergando. Porque quem entende o jogo, joga a seu favor. Antes isso não existia. Só que, cara, o governo ele precisa arrecadar. Então quem ignora vai aprender do jeito mais caro. Só que, cara, o mundo muda. Pensa comigo, antigamente você não tinha Uber. Antigamente a única forma de locomoção, se você precisasse de um carro, era o táxi. Aí veio o Uber, e esse Uber hoje, ele é o responsável por você de qualquer lugar tá pedindo ali um aplicativo para você se deslocar do ponto A para o ponto B. Ou seja, as coisas vão mudando e é necessário que você aprenda sobre essa mudança, sabe? Porque veja, cara, tá tendo muita fake news sobre isso. Gente espalhando medo, gente espalhando mentira, gente confundindo ainda mais sobre um assunto que não entende, tá entendendo? Então por isso que eu digo pra você, cara, pega esse vídeo, manda pra quem você conhece, seus familiares, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, porque ninguém segura um povo unido e bem informado. E eu vou estar sempre aqui para atualizar você. Tá? Agora eu quero saber sua opinião muito, muito sincera. Diante de tudo isso que eu expliquei para vocês aqui, com o máximo de detalhes, de uma maneira muito didática, o que é que você acha disso tudo, cara? Isso te preocupa ou você já se organiza? Diz para mim aqui nos comentários, que eu quero ouvir sua opinião, tá? Aqui em cima tá nossas redes sociais, ó, acompanha por lá, porque todo dia eu vou estar te atualizando por lá também, tá? Sem pânico, sem mentira, com estratégia, de forma correta. Um abraço, fica com Deus e vamos juntos. Tamo junto.